E é o seguinte, meu irmão, você não era um cara assim. O Nando Moura tá fazendo uma série de gestos, isso aqui é muito interessante. Uma série de gestos de cima pra baixo. Pá, 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 pá. Ao passo que ele aumenta o tom vocal e ele projeta o tronco pra frente. Gestos de cima pra baixo, eles já têm uma interpretação mais voltada pra imagem de autoridade. Vamos então pra análise que vocês tanto querem. Nando Moura versus Paulo Cogos. Os dois participaram de um debate ali no programa Inteligência Limitada do Vilela. Foi um debate meio caótico, cara. Não sei se vocês assistiram. Foi um pouco caótico ali, foi muita gritaria, vários momentos ali de berro, de grito, enfim. Rendeu aí várias pérolas e a gente vai analisar. O que é que vamos analisar nesse debate, Vitor? Nós vamos analisar não só o que as pessoas sentiram, mas lembrem-se, a retórica dos dois. A retórica e o comportamento não verbal. A gente quer entender qual dos dois saiu como dominante, qual dos dois conseguiu transmitir uma imagem mais de dominante no debate, tá certo? Vamos lá. O Nando tá aí. Nando, pergunta. É tua vez. Tá aberto o áudio dele, Lênis? Quer vir pra cá, Nando? Eu saio. Não, termina aí o podcast. O Nando tava de fora da entrevista, né? Ele queria entrar pra conversar com o Cogos. Pode vir os dois juntos. Eu só quero fazer uma pergunta pra esse camarada. Então entra aqui, eu vou pegar uma cerveja. Vamos ver primeiro aqui, ó. Vamos fazer já uma análise da postura do Cogos. Tá certo, galera? Já prestem atenção. Ó, o Ícaro Luna disse pra gente, o Cogos foi candidato a deputado estadual, mas não entrou. Valeu, Ícaro. Obrigado, cara, pelo contexto. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma análise aqui, no primeiro momento, da postura do Cogos. Tá certo? Se vocês estiverem conseguindo ver aí. Percebam como o Cogos está. Ele tá com a cabeça entre aqui os ombros, tá certo? Com os braços cruzados na frente do corpo, ok? E a postura projetada para dentro. Mais ou menos essa postura aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Essa é a postura que o Cogos tá. Mais ou menos isso. Vamos ver a hora que vira pro Nando Moura como que tá a postura, cara. Como tá a postura do Nando. É um negócio revoltante. Vou pegar uma cerveja. Não, de jeito nenhum. Você termina aí e depois eu quero ver porque é um negócio revoltante. Entendeu? É um negócio Aí o Cogos, ele apoia a mão aqui, né? A próxima postura dele é justamente essa. Ainda o peito para dentro. Aí ele apoia a mão aqui, tá certo? A cabeça um pouco inclinada. São todos sinais não verbais que transmitem a imagem de insegurança, tá certo? De incerteza. Lembrando, pessoal, não estou entrando no mérito. O Cogos estava inseguro. Não estou dizendo isso. Até na minha análise de lógica argumentativa, na minha análise de lógica pragmática, eu acho que o Cogos ele realmente estava mais bem preparado. Tentou seguir de uma forma mais pragmática do que o Nando Moura. Mas em relação à postura, a forma que ele se coloca comportamentalmente dizendo, ele tá se colocando de uma maneira mais fraca, né? Ó, peito pra dentro, cabeça pra baixo, cabeça entre os ombros. A cabeça entre os ombros a gente chama isso aqui de turtle effect. Tá certo? É como se a pessoa quisesse se esconder dentro do casco da tartaruga. É uma imagem de submissão. É uma imagem que é vista como uma imagem de uma pessoa mais fraca. Vamos seguir. revoltante. Você sabe o que é revoltante? Eu quero dizer pra você o que é revoltante. Vocês destruíram qualquer outra alternativa à direita à presidência da República. Vocês escolheram aquele cara que teria a certeza de perder, que era Jair Bolsonaro. E você ficou lá, que nem um gordinho tetola no meio da rua. Mito, é o remedinho do mito. É o remedinho do mito. Eu vi você gritando malacói. Cara, seguinte, cara. Preste atenção. Beleza, a mesma postura. Percebam já uma diferença no tom vocal. Vejam a forma que o Cogos fala, né? O Cogos começa conversando assim, né? Não, sabe o que é revoltante? Você quer saber o que é revoltante? O Cogos está falando num tom vocal mais agudo, sem potência vocal. Tom vocal mais agudo, só que num volume vocal não tão alto. Então ele tá falando mais ou menos assim, você quer saber o que é revoltante? E o Nando Moura tá falando como? Num tom vocal médio. Ele não tá falando nem alto nem muito grave, num tom vocal médio, só que com potência vocal. Eu vou falar pra você porque é revoltante. É revoltante. Que vocês ficaram lá na Avenida Paulista, falando do remedinho do mito, não sei o quê. Então o Nando já tá falando com o volume vocal mais alto, ou seja, a voz dele já tá passando por cima da voz do Cogos. Quando a gente fala de voz, em questão de volume vocal, tudo que passa por cima do outro demonstra superioridade, né? Já deve ter passado por isso com alguma figura de autoridade, sei lá, quando você era pequeno, sua mãe, seu pai, um professor, uma figura de autoridade, você estava lá falando e o professor falou mais alto que você, essa figura falou mais alto e você parou de falar na hora, né? Então você estava lá, não sei o que, o professor fala mais alto, você já, fica quieto, né? Então quem fala mais alto, não que a pessoa tenha essa autoridade ou que seja justificada a autoridade por algum motivo, é quando você fala mais alto e a outra pessoa acata, a imagem que fica pro público é que aquela pessoa que falou mais alto está demonstrando mais dominação.
no debate, tá certo? Na conversa. Se você quer aprender o que as pessoas ao seu redor estão sentindo e passar a entender o que elas querem por meio dos sinais não verbais que elas demonstram, ser capaz de convencer as pessoas com mais facilidade, você precisa aproveitar a nossa última grande oferta do mês de novembro. A nossa condição Black November Metaforando é onde você vai se inscrever no meu curso ALC, o meu curso mais desejado, com milhares e milhares de alunos, só que por um preço muito especial. Nesse curso eu vou te ensinar sobre o método Fala, o método que eu utilizei ao longo dos anos para analisar o que as pessoas ao meu redor queriam e para me comunicar bem, gerando sempre uma imagem de autoridade assim que eu me comunicava. E apenas até o final desta semana de novembro, você consegue adquirir esse curso por menos de R$200. Junte-se a uma comunidade com mais de 37 mil estudantes do comportamento não verbal e mude a sua vida hoje. Clique no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo e vem estudar com a gente. Enfim, o Nando Moura já fala mais alto aí, vamos ver. Não seja vergonha, sabe? Pra sua própria família, meu irmão. Você percebe que quando o Nando Moura fala não seja vergonha pra sua própria família, o Cogos faz isso aqui, ele tá olhando pro Nando Moura, ele faz isso aqui, ó. Ele olha pra baixo e volta pro Nando Moura. Novamente, o Cogos ficou envergonhado, o Nando Moura tocou num ponto sensível pro Cogos. Pode até ser que ele tenha tocado num ponto sensível. O grande tópico aqui o Cogos demonstra vários sinais que não são muito positivos, né? Sinais que geram uma imagem de fraqueza, né? E não estou dizendo que ele é fraco, pelo amor de Deus, tá? Eu não tenho desafeto nenhum, nem com o Cogos e nem com o Nando Moura, tá certo? Não tenho desafeto nenhum com os dois. Eu conheço pessoas que conhecem pessoalmente o Cogos conheço pessoas que conhecem pessoalmente o Nando Moro. Nando Moro é foda, né? O Nando Moura, então não tenho desafeto nenhum com os dois. O que eu estou dizendo em relação ao comportamento, o Cogos vai demonstrando sinais corporais que não ajudam. Sinais de linguagem corporal. Sinais corporais que não ajudam vão achar que eu tô falando que o cara é gordo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas vamos lá. Sua mãe é uma médica respeitadíssima, maravilhosa. Não seja essa vergonha, irmão. Obrigado. Novamente, quando o Nando Moura fala não seja essa vergonha, o Cogos abaixa ainda mais a cabeça. Obrigado. Novamente, sinais de submissão. Obrigado, eu tô falando sério. Sua mãe é uma pessoa incrível, seu pai é uma pessoa incrível. Obrigado. E aquilo que você chegar lá... depois... Aqui é interessante, né? O Nando Moura usa uma estratégia retórica, que a retórica, como eu falei, é a estratégia para vencer um debate, não que ela esteja alinhada com a razão ou com a verdade do que está sendo falado. Mas o Nando Moura usa uma estratégia muito comum, que é o quê? Você levanta certos aspectos da vida pessoal do seu oponente para logo em seguida cortar aqueles aspectos. Então você cria uma espécie de concordância mútua entre você e seu oponente para logo em seguida cortar aquele seu oponente, fazendo parecer que aquela primeira concordância dele está agora também concordando com o seu argumento. Então veja o que o Nando Moura fala. Ele vira e fala: cara, sua mãe é uma médica respeitadíssima. Aí o Cogos fala o quê? Obrigado. Ele é mesmo. Obrigado. O Nando Moura vai lá e fala assim: ô seu pai, um cara maravilhoso, pessoa maravilhosa. Aí o Cogos: obrigado, é mesmo? Aí em seguida o Nando Moura fala em seguida: então, são pessoas maravilhosas e você fica aí fazendo eles passar essa vergonha. Perceba que como o Cogos veio concordando até agora e o Nando Moura veio levantando, quando o Nando Moura fala, você fica aí envergonhando eles, parece que o Cogos acabou de concordar com o argumento. Parece que foi uma concordância. Realmente estou envergonhando meus pais, né? Então é uma estratégia retórica muito comum. Você levanta certos aspectos para logo em seguida cortar a pessoa, né? Enfim, uma estratégia muito comum, muito utilizada. E claro que, lembrando, pessoal, quando você vai para aspectos pessoais, eu falo do seu pai, da sua mãe, do seu estilo de vida, dos seus hobbies, são argumentos ad hominem, né? Eu estou pegando o hominem, eu estou pegando a pessoa e não ad rem. Argumentos ad rem é quando eu falo da tese, enfim, eu estou debatendo a sua tese. Ad hominem é quando eu estou falando da pessoa em si e não da tese, tá certo? Então, mais um ponto aí. Vamos seguir. Vamos lá. Pergunta do Barry: você acha que em uma situação dessa com o público, o ideal seria equalizar ao tom do oponente que está gritando ou manter uma postura calma e confiante? Vamos lá, Barry. E deixando claro que o Cogos não faz nenhuma das duas, tá? Ele nem fala mais alto que o Nando Moura e nem mantém uma postura calma e confiante, porque ele vai entrando um pouco na pilha, mas ele não entra tanto. O que o Cogos faz, eu acho que não é uma boa estratégia. Ele tenta permanecer, meio que pega um pouco de pilha, depois volta um pouco atrás, depois pega um pouco de pilha, depois volta um pouco atrás. Então assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o ideal, primeira coisa, o ideal seria o Vilela fazer o trabalho de mediador, cara. Seria virar e botar ordem na casa. Tira o microfone do cara. Ó, seguinte, Nando, você não vai falar. Dessa forma não vai ser conduzido o debate. Cogos, sua vez. Responda, fale aí. Responda os questionamentos do Nando Moura.
E aí eu ligar o microfone do Nando Moura depois. O correto seria o Vilela fazer a mediação do debate ali, né? Agora, pro Vilela isso é interessante em questão de views, né? Em relação a views é maravilhoso que isso aconteça, então ele não vai fazer isso. E novamente eu não estou falando mal, o Vilela é uma pessoa ruim por causa disso. Não, pô. Ele tá num canal no YouTube e canais do YouTube precisam de views. Nada mais justo. Então, em relação ao que o Cogos poderia ter feito nesse debate, nessa situação pública, o cara começa a berrar. Uma estratégia que é muito comentada na dialética elística de Schopenhauer é você expor o teatro. É você expor o circo que está sendo feito. Então a pessoa começa ali a berrar, escandalizar, gritar, gesticular. Ao invés de você continuar entrando no mérito de responder a pergunta da pessoa, o que é recomendado pelo Schopenhauer é que você exponha o teatro. Você vira e fala, olha, eu gostaria de conversar com esse sujeito, mas infelizmente ele não tem uma capacidade cognitiva de formular uma pergunta, de formular um argumento de maneira lógica. Ele tá berrando, ele tá tentando ganhar no grito. Então assim, ô fulano, você que tá debatendo comigo, eu quero te responder, cara. Meu objetivo aqui é com a verdade, apenas com a verdade. Eu quero que nós consigamos chegar num resultado lógico, positivo, verdadeiro, honesto. Mas nós precisamos entrar numa linha de debate. Você tem a capacidade de formular um argumento, sim ou não? Por favor, formule então em até 1 minuto. Porque aí você tira o peso das suas costas e joga no outro cara. Se ele não tiver a capacidade, ele vai continuar berrando. Se ele continuar berrando, você bate na mesma tecla. Cara, eu juro que eu quero te responder, mas você não tá formulando o argumento, você tá latindo igual um cachorro. Eu não converso com o cachorro eu mando pra carrocinha, eu jogo um osso pra ele, eu jogo um pedaço de carne, eu não vou conversar, eu não vou sentar e conversar com um cachorro que tá latindo, sabe? É expor o teatro, é expor a pessoa ao ridículo, né? Porque se você tentar entrar no mérito de responder, você entra no papel que o cara tá tentando te pintar. O cara quer te pintar de maluco, louco. E ele tá gritando, berrando, e você conversa com ele, 2 loucos conversando são 2 loucos. Se é um louco berrando e um outro não, é um louco só. Olha só, um argumento maravilhoso, hein, senhor Metaforando? Mas o que eu quero dizer é, se o cara tá tentando te pintar de louco, e ele berra que nem um louco, e você responde berrando que nem um louco, você está entrando no papel que ele pintou pra você. Então a melhor estratégia aqui seria, sem dúvida, não entrar no papel de louco, né, não entrar nessa, jamais, não ficar nesse papel de louco, manter uma postura de confiança e ficar expondo o teatro. Expondo o teatro que o cara tá fazendo. Ô, Nando Moura, eu não vou responder esse personagem seu, cara. Sinto muito. Ou você conversa normal, ou você fragmenta. Você tem a capacidade de fragmentar, de sintetizar o seu argumento em até 1 minuto? Cara, eu juro, eu quero te responder. Você é um cara legal, etc, blá, 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 faz ali uma rasgada de seda. Mas, cara, você tá latindo. Eu não converso com o cachorro. O cachorro fica latindo, não dá pra eu sentar e conversar com o cachorro, cara. O cachorro joga um osso. Um cachorro eu coloco ele atrás do cercadinho. Eu não vou sentar e conversar com o cachorro berrando, latindo. Então, por favor, cara, sintetize. Se você tem a capacidade, sintetize seu argumento em até 1 minuto. Se não, você vai estar demonstrando pra mim e pra todo mundo que tá vendo a live que você não tem a capacidade cognitiva de formular um argumento. Vai lá, cara, agora é com você. Essa seria uma abordagem, tá? E lembrando mais uma vez, pessoal, o Vitor tá chamando o Nando Moura de cachorro. Vocês adoram colocar a gente em treta. Não, eu não tenho nada contra o Nando Moura. Já fiz um vídeo, inclusive, falando que eu gosto do estilo argumentativo que ele coloca, é um estilo que provoca muitas pessoas. Eu não quero dar spoiler dessa análise, mas tanto que aqui funciona. O estilo do Nando Moura nessa análise, nesse debate funcionou, porque ele consegue tirar o Cogos do sério, tá certo? Vamos seguir aqui então, acho que tá respondido a dúvida aí do Barry. O Dória... Eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Tá bom, mas ficou... Essa estratégia do Nando Moura é muito boa a estratégia, tá? Lembrando que quando eu falo muito bom, eu tô dizendo sobre a estratégia retórica, não tô dizendo que eu concordo com o que tá sendo falado e nem tô assinando embaixo das proposições, eu nem sei se as proposições são verdadeiras. Mas a estratégia do Nando Moura é muito boa, porque uma vez que eu consigo fazer meu oponente aceitar uma coisa, veja o que o Nando Moura faz, ele vem lá e fala assim: "Ô, sua mãe é uma pessoa honesta, maravilhosa." Aí o Cogos: "Obrigado, ela é mesmo." "Pô, seu pai é uma pessoa maravilhosa." O Cogos: "Obrigado, ele é mesmo." "E você é uma vergonha pra sua família." Aí o Cogos fica tipo... Aí como ele veio concordando até agora, parece que ele concordou de novo. Aí na sequência o Nando Moura já mistura verdade com mentira, ou com falsas verdades. "Você tava lá na Paulista, tomando remedinho do mito?" E o Cogos dá risada, porque de fato ele tava na Paulista. Acredito que não sei se pró-Bolsonaro, enfim. Mas ele estava na Paulista e ele não discorda disso. E na sequência, como todas as coisas que o Nando Moura falou já vieram sendo aceitas como verdades, o Nando Moura coloca mais uma coisa, só que agora falseando. Eu não sei se o que ele falou é totalmente falso, tá? Mas ele poderia ter contado uma mentira, porque é uma estratégia muito comum na retórica. Você fala uma coisa verdadeira, outra coisa verdadeira, outra coisa verdadeira e uma coisa falsa. Só que essa coisa falsa, ela é o tônico daquela sua linha argumentativa. É ela que vai ser que vai impactar o público. Então o Nando Moura fala: sua mãe é honesta,
Sim, ela é. Seu pai é honesto? Sim, ela é. Você é a vergonha da sua família? Meio que parece que o Cogos concordou. Você tava na Paulista? Sim, eu tava. E você pediu desculpa pro Dória. Aí o Cogos, eu não pedi desculpa pro Dória coisa nenhuma, isso aí é desonestidade. Aí o Nando Moura quase que ele fala mais baixo. Tudo bem, mas... E aí ele segue falando. Tudo bem, mas... E aí ele segue. Essa é uma estratégia muito utilizada na retórica e na política e dá muito certo. Você coloca verdade, uma mentira. Se o cara não fala nada, você cede com aquela mentira tida como aceita, tá certo? Eu acho que esse é o terceiro ou quarto estratagema do Schopenhauer, né? Das 38 estratagemas de como vencer um debate. Então assim, você bota uma mentira, uma verdade, uma mentira, e você já embala no próximo. E não sei o que... E aí você vê que o Cogos critica, né? Isso aí é mentira. O Nando Moura passa por cima daquilo. Tudo bem, mas... E já segue. Porque pro grande público, como tudo que o Nando Moura foi falando foi sendo aceitado, parece que isso também é uma verdade. Tá certo? E lembrando que eu não estou estudando as proposições, então eu não sei se o cara pediu desculpa pro Dória, pra família do Dória, de fato, enfim. Comentário aqui da Bruna Trota. Ele usou a estratégia de elogiar a família, então já adoça o oponente, né, Vitor? Exatamente. Ô Bruna, uma das melhores coisas... Esse comentário da Bruna é maravilhoso. Ele usou a estratégia de elogiar a família... O Nando Moura usou a estratégia de elogiar a família do Cogos, isso já vai adoçando o oponente, né? O que é o adoçar o oponente? Você deixa o oponente despreparado. Você deixa o oponente com uma ideia de uma coisa que não vai acontecer. Então quando eu entro e falo assim, pô, sua família, etc. Parece, eu estou dando a entender que eu vou conversar com você de boa. Sua família, sua mãe é uma médica respeitadíssima, obrigado. Seu pai é um médico respeitadíssimo, obrigado. E você é uma vergonha. Tá vendo como o cara é pego de surpresa? Aí o cara, se eu soubesse, eu não tinha concordado com o que o cara veio falando até agora. Então essa estratégia é maravilhosa. Você quer... Na retórica, como você quer vencer uma conversa, você quer dominar uma conversa, você quer pegar a pessoa de surpresa. Muitas vezes numa retórica você vai pegar a pessoa de surpresa. Você não quer que ela espere o que você vai argumentar. Então, ótimo comentário da Bruna. Falar então... Não, não, eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Você tá sendo desonesto. Todo mundo viu. Não. Ah, você pediu pra família? É, pra família, pra evitar as ameaças que o Dória fez contra mim. E sabe o que você fez? Você obedeceu a ditadura do Dória feito uma cadela. Então que moral você tem pra falar de mim? Pau no cu do Dória. Ó, interessante isso aqui, a estratégia do Nando Moura. Vocês viram que a hora que o Cogos vai falar, o Nando Moura fica... o Dória, você é a putinha do Dória, fazendo barulho pra caramba. E o Paulo Cogos aqui... Você não sei o que lá. Falando, só que também não dá pra ouvir direito o que ele tá falando. Esse é um estratagema que eu já falei sobre ele numa análise que a gente fez do Quércia com o jornalista Rui. Eu não vou lembrar o sobrenome do Rui. Não vou lembrar mesmo se era Rui Mateus. Eu não vou lembrar. Rui Filho, acho que era um jornalista do Estadão. Esse é um episódio muito conhecido na TV. Foi um programa do Roda Viva, onde o Quércia, na época candidato a prefeito, acho que candidato à prefeitura de São Paulo, ele é questionado por um jornalista do Estadão sobre um problema, né? Uma falha. Acho que é algo a ver com corrupção. E o jornalista faz a pergunta e o Dória começa. Você é do Estadão, aquele jornal, etc. Vai pro Ad Hominem, né? E quando volta pro jornalista, o jornalista vai começar, ele vai ler a acusação, ele pega o papel e fala assim, então vamos lá, a acusação, ele vai trazer uma evidência contundente. O que o Quércia começa a fazer? Mentiroso, caluniador e mentiroso, caluniador, mentiroso, e o cara tá aqui, não, porque a acusação, caluniador, não dá pra ouvir o que tá sendo falado na acusação. Então essa é uma estratégia maravilhosa quando você quer, primeiro, frustrar o seu oponente e não deixar que ele seja ouvido. Porque você atrapalha a linha de raciocínio dele, você incomoda ele e o público não consegue entender. Então parece que você argumentou e o cara não conseguiu argumentar contra o que você falou, tá certo? Vamos seguir. Pau no cu da família. Mas você fez tudo que o Dória mandou. O que você fez? O Dória mandou. Aí usou, né? Não, contra-revolucionário. Eu não usei. Você pegou Covid, não? Ó, vejam a diferença da postura do Nando Moura. O Nando Moura tá aqui, ó. O Nando Moura tá aqui com o peito estufado, tá certo? Com um olhar sério. Aqui, ó, gestos avançando na direção do Paulo Cogos. E não sei o quê. E não sei o que lá. E o Cogos tá aqui. Não, porque isso é mentira, ó, torto, cabeça torta, peito pra dentro. Então, como a gente falou, pessoal, a postura, infelizmente, ela influencia muito na forma que a pessoa vai ser percebida e como que a pessoa vai dominar a conversa. Vamos seguir mais um pouco aqui. E o Nando Moura, ele tá se colocando como uma postura de autoridade, tá? E é o seguinte, meu irmão, você não era um cara assim. Ó, vejam bem, o Nando Moura tá fazendo uma série de gestos, isso aqui é muito interessante, uma série de gestos de cima pra baixo. Pá, certo? Ao passo que ele aumenta o tom vocal e ele projeta o tronco pra frente. Então ele tá aqui, ó. Não sei o que lá. Gestos de cima pra baixo
eles já têm uma interpretação mais voltada para a imagem de autoridade. Vejam a diferença, por exemplo, entre eu fazer uma mesma palavra, uma mesma abordagem com um gesto de baixo para cima, por exemplo. Cara, vem aqui, por favor. Gesto de baixo para cima. E eu fazer a mesma abordagem com um gesto de cima para baixo. Ou, vem aqui, por favor. Olha como nesse eu pareço muito arrogante, eu pareço autoritário. Então o gesto de cima para baixo, ele vai colocando na cabeça do oponente uma imagem de quem é que tá com a razão. Então eu tô aqui, ó, não sei o que, não, você falou, você não sei o que, você fez tal coisa. Gesto de cima para baixo vai trazendo a imagem de autoridade. Lembrando que não é mesmo que dizer, então quer dizer que ele estava com a razão. Não, é uma análise apenas de sinais não verbais, tá certo? Agora, acontece um negócio aqui que a gente tem que comentar, presta atenção. Você não era um... Vejam o quanto que dá pra ouvir a voz do Cogos. Cara assim. Antigamente você descia o cacete no Jair Bolsonaro. Você não era um cara assim. Você descia o cacete. Eu sempre fui. Eu sempre fui a mesma bosta. E todo mundo pode provar. Todo mundo que foi no meu canal pode provar. Então você pode falar o seguinte: este Nando Moura é um bosta, esse Nando Moura é não sei o que lá. Você pode falar o que você quiser, mas eu nunca mudei, meu irmão. Vamos lá. O ponto que a gente tem que falar agora que é problemático é a lacuna de silêncio. Lembra que a gente falou isso na nossa live de terça? Aqui, a lacuna de silêncio, ela não tá sendo deixada, ela tá sendo gerada na marra. Nando Moura, ele tá criando blocos de silêncio pro Cogos cada vez maiores. Ele não deixa o Cogos falar. E um grande problema é que o Cogos está respeitando esses blocos de silêncio que o Nando Moura tá gerando. É quase como se fosse um monólogo, né? Então pro Cogos vai ficando cada vez mais claro, quando você vai comparando o Cogos e o Nando Moura, vai se estabelecendo uma ideia de que o Nando Moura está dominando o debate. Eu já falei isso no vídeo que eu fiz sobre ele. Ele sabe muito bem utilizar a estratégia de retórica. E eu não tô dizendo, então quer dizer que ele foi lá só pra usar retórica, sem interesse nenhum no debate. Não é isso. Eu acredito que ele tenha, sim, certo interesse. Pode ser que ele tenha muito mais interesse do que muitas pessoas acham. Mas ali o que fica muito evidente são as estratégias dele. Ele consegue colocar uma estratégia que pro público ali, pra quem tá vendo na hora, pra quem tá desavisado, olha, fica a imagem do Nando Moura como uma imagem de autoridade e o Cogos uma imagem de alguém que tá só realmente pequeno ali, só reagindo. Qual é o problema de você deixar a pessoa falar? Porque quando vai sendo falado, além de se estabelecer a imagem de autoridade, parece que tudo que a pessoa tá falando é verdade. Porque se fosse mentira, eu te interrompia. Eu vou lá e falo assim: você, Vitor, é um cara que, sei lá, treina esgrima. Eu vou ficar quieto, eu vou fazer assim. Porque eu treino esgrima, de fato. Você, Vitor, é um cara que é casado. Eu vou ficar... É verdade, eu sou casado. Né? Não preciso falar nada. Então você, Vitor, é um cara que é pai. Enfim, eu vou ficar quieto porque eu sou pai. Agora o cara fala: você, Vitor, é um cara que já matou 2 pessoas. Eu vou falar: claro que não matei ninguém. Então quanto mais você deixa a pessoa falar sem interromper, parece que todo o bifão, tudo aquilo que ela tá falando está sendo assumido como verdade pela sua pessoa. E o Cogos vai deixando o Nando Moura falar, ele vai deixando o Nando Moura gerar esse bloco de silêncio. Tudo que o Nando Moura tá falando vai sendo tomado como verdade. Essa, inclusive, é uma estratégia retórica também comentada no 38 Estratagemas de Como Vencer um Debate, do Schopenhauer, que é você não só falar, como falar rápido. Isso, inclusive, gera um tom intelectual muito interessante, né? Eu começo a falar muito rápido, parece que eu sou um cara muito inteligente, que eu pensei em todas as minhas falas e eu não dou nem chance pra você pensar, muito menos pra você falar, e eu começo a falar de uma forma que vai instigando as pessoas a achar que eu sou um cara tão inteligente que eu nem me perco na minha fala, e todo mundo que olha fala: nossa, que legal, o Vitor não se perde, ele fala sem dar chance nenhuma pro outro falar, e olha só como ele domina a retórica. Então falar de uma maneira rápida, sem dar pausa pro outro, gera uma imagem que você é um cara super inteligente. Vocês podem ver muito bem isso naquela série Sherlock, aquela série da BBC. Sherlock começa a fazer as análises, ele começa: não sei o que, a pessoa matou fulano, teto virado pra lá, parede virada pra cá, pessoa caiu no chão, não sei o que, mentiu. Então, isso é uma coisa que o Sherlock faz muito e passa uma imagem muito intelectualizada. Agora, deixar a pessoa falar igual tá acontecendo aqui, ó. Eu nunca mudei. E eu... parece que isso aqui é tido como verdade. O Nando Moura falou um monte de coisa e falou: eu nunca mudei. Parece que é verdade e que já fica subentendido que, na verdade, o Cogos mudou. Tem contra o PT de 2014 até hoje. Mais uma vez, vai ficando tudo subentendido que é verdade. Percebam como que o ciclo do silêncio funciona, né? A lacuna do silêncio. A gente deixa as pessoas ao nosso redor falar, aquelas pessoas que têm mais autoridade. Quando você é abordado na rua por um policial, é você que fica perguntando pro policial: e aí, seu polícia, o que você vai abordar eu hoje? O que você quer saber de mim, seu polícia? O senhor quer saber que eu tô com a carteira? Pera aí, seu polícia. O que você quer saber? Pergunta, senhor polícia. Pergunta que eu vou falando. Não, claro que não. Você fica quieto e o policial vai falando: cidadão, carteira, cidadão, mão na parede, de costas. Calma aí, Zé. Então o policial vai falando com você e você fica quieto.
Porque fica subentendido que ali a autoridade é dele. Então, entende-se que aquela pessoa que está falando mais, ela tem autoridade. Quando você vai numa audiência jurídica, o juiz fala sozinho. Ele vai falando, e quando ele para de falar e ele dá a palavra, os outros falam. Entende-se mais uma vez que quem tem autoridade é aquele que está falando sozinho. Então, quando você deixa a pessoa falar sozinha sem interromper, como está acontecendo aí, parece, a sensação que dá é que a pessoa tá com a autoridade máxima ali. E o meu pai morreu em uma UPA em Itatuba, dando uma palestra contra Chico Brito. Esse é um outro ponto interessante que o Nando Moura traz, que é o pathos. Quando você traz uma história emocionante, uma história de alguém que morreu, etc e tal, você está trazendo elementos de pathos, elementos de emoção. E isso impacta o público, faz o público acreditar muito mais no que você está falando. Se eu virar pra você e falar, por exemplo, pessoal, nós vamos falar hoje da história, nós vamos falar sobre por que é errado, juridicamente dizendo, você criar uma empresa com uma menor de idade e não repassar para ela os lucros, né? Você, como maior de idade, como responsável, ficar com o dinheiro dessa menor, mesmo depois que ela faz 18 anos. Nós vamos abordar esse tema, por que isso é errado. Você vai olhar pra mim e vai falar, não. Agora, se eu falo a mesma coisa, só que dessa forma. Hoje, nós vamos falar sobre Larissa Manoela, uma jovem que teve tudo pra ser a pessoa mais rica de sua família, mas por conta de seus pais foi usurpada. Uma jovem que só trabalhou desde pequena, foi explorada, fez novelas. Mesmo cansada, tinha que fazer novelas, tinha que fazer shows, publicidade, propaganda. Mas não pode usar o dinheiro nem para comprar uma água de coco, porque seus pais não deixam ela tomar. Olha como que eu já começo a trazer as pessoas mais para mim, as pessoas prestam mais atenção quando eu coloco a emoção na palavra, eu já começo a criar um storytelling de vilão, de herói, de bandido, de mocinha, etc. É uma estratégia, né? Colocar um resquício de emoção é uma estratégia que faz o público comprar o seu lado, comprar aquilo que você tá falando, tá? Ótima estratégia do Nando Moura aqui. Muito boa estratégia de retórica. Do ponto de vista retórico, tá? Quando eu falo muito bom, não significa que eu estou assinando embaixo da proposição, do conteúdo do que essas pessoas aqui estão falando, o Nando Moura e o Cogos. Do PT! Então você vai falar o quê? Que eu sou petista, gordinho? Tá vendo? Ó, o Nando Moura não para de falar, ele fala sozinho, ele traz o ethos. A mensagem que dá é que ele tá cada vez mais falando a verdade, né? Que ele tá cada vez mais com a razão, com o domínio, e que o Cogos tá sem o domínio da conversa. Vamos seguir pra parte que o Nando Moura chega na mesa, então, finalmente. Se tivesse o Lula, uma minuta de golpe junto com o MST, o que eu e você faríamos? Eu não ia deixar isso acontecer, não. Isso mesmo! Você não deixaria isso acontecer? Não. E a minuta de golpe tava com quem? A minuta de golpe estava com quem? Porque eu sei quem escreveu essa merda. Quem foi? Que Fala golpe, pra mim. cara? O que você tá falando? Quem que escreveu a minuta? Tá, vejam que o Nando Moura faz uma estratégia que a gente chama de concordar primeiro e concordar depois. Eu quero que você concorde com o meu ponto. E eu já analisei e já vi que você tá dando brecha pra eu falar. Isso é importante no meio da análise, no meio do debate, da conversa, quando você estiver tentando convencer uma pessoa a aceitar o que você está falando, né? Seja no ponto de vista profissional, se você estiver tentando fechar uma venda, estiver tentando fechar uma negociação, uma proposta com o cliente, ou na vida pessoal, estiver tentando fazer uma pessoa aceitar aquilo que você está fazendo, uma sugestão é fazer a pessoa concordar com você primeiro em perguntas que aparentemente não tem nada a ver com o que você está falando. Aparentemente não tem nada a ver. Essa é uma estratégia muito boa. Para que depois você pegue a pessoa de surpresa e faça parecer com que ela concordou com tudo, até com essa última colocação que você fez. Veja o que o Nando Moura faz, ó. Acontecer. Não. E a minuta de golpe tava com quem? Minuta de golpe junto com o MST, o grupo Veja a pergunta do Nando Moura. vacínora, tá? Você que diz aqui, este Lula, não sei das quantas, se tivesse o Lula, uma minuta de golpe junto com o MST, o que eu e você faríamos? Então ele faz uma pergunta aparentemente desconectada com o ponto que ele quer chegar. Não muito desconectada, né? Mas fala, se o Lula tivesse lá, uma minuta de golpe, tal, o que eu e você faríamos? Ele quer a concordância do Cogos primeiro. Eu não ia deixar isso acontecer, não. Isso Aí o Nando Moura, isso mesmo, perfeito. Ele deu a resposta que o Nando queria. mesmo. Você não deixaria isso acontecer? Não. E a minuta de golpe tava com quem? E agora ele chega numa pergunta, voltando pro ponto que ele queria. Então essa é uma estratégia muito, muito útil. Você faz a pessoa concordar aparentemente com algo que não tem nada a ver, pra depois você jogar e falar pra pessoa, não, isso aqui é ruim sim, chegar no ponto que você queria. Uma conversa, uma vez eu estava conversando com um colega, né, há algum tempo atrás, eu queria falar sobre, eu vou tentar lembrar, acho que o meu argumento era sobre segurança. Quão inseguro é você deixar a criança consumir tipos de conteúdos adultos ou conteúdos na internet sem supervisão. Eu lembro que esse meu amigo tava com um ponto, não, isso é coisa de moralista, é coisa de conservador, e eu tava assim, pegando um ponto e falei, cara, não, porque eu queria fazer ele concordar com o ponto que as crianças na internet, de maneira desregrada, elas estão cada vez mais voltadas para depressão e para pensamentos ansiogênicos. Eu queria fazer ele concordar com isso, só que eu não abordei isso de primeira. Eu falei, cara, você se importa com a sua filha? Você se preocupa com ela? Claro que eu me preocupo. Beleza. Cara, você tem uma arma de fogo na sua casa? Aí ele, arma de fogo? Não. Eu sabia
que ele tinha um posicionamento político que provavelmente não defenderia o armamento. Eu imaginava. E ele foi lá e falou, não, pelo amor de Deus, arma de fogo eu não tenho. Você não tem arma de fogo, cara? Não tem. Por que você não tem arma de fogo? Porque é perigoso pra minha filha. Vai que um dia eu tô lá e a minha arma tá em casa, ela pega a arma sem querer e se machuca, atira numa amiguinha. Falei, perfeito, cara, maravilhoso, concordo com você, faz total sentido. Aí eu falei, cara, se você tivesse uma arma de fogo, você acha que você teria feito um treinamento ou aquela arma de fogo estaria na sua casa a bel prazer? No Brasil não é possível você comprar uma arma de fogo sem ter um treinamento primeiro. Aí ele falou, não, eu não compraria, mas vai lá, se eu fosse comprar, teria tido um treinamento e tal. Tá, então você só deixaria uma coisa na sua casa se você tivesse tido um treinamento. Sim, e sua filha pegaria essa arma de fogo. Não, mas aí eu falei, não, mas se você tivesse tido um treinamento, você talvez não deixaria essa arma perto de sua filha. Talvez eu não deixaria. Falei, então você concorda comigo que se você tivesse alguma coisa na sua casa que você soubesse utilizar, ainda assim essa coisa poderia machucar sua filha, certo? Cara, você sabe mexer no seu celular? Sim. Sua filha sabe mexer no seu celular? Sim. Aí eu cheguei no ponto que eu queria chegar. Então, cara, as crianças que estão no celular, na internet hoje, elas estão mais associadas à depressão, pensamento sujeito, etc e tal. Você supervisiona a sua filha a todo momento que ela tá no seu celular? Ele não. Eu falei, da mesma forma que você não supervisionaria a sua arma de fogo a todo momento, sua filha poderia pegar. Então, eu querendo chegar num ponto, eu fiz ele concordar com outra coisa sobre arma de fogo primeiro, para que ficasse difícil dele discordar dessa minha última afirmação de que a criança na internet sem supervisão vai prejudicar a cabeça dela. Só que eu não abordei esse assunto de primeira. Eu fui para outro lado primeiro, para arma de fogo, para provar que uma arma de fogo em casa e um computador em casa sem a supervisão dos pais é tão perigoso quanto. Isso é uma estratégia retórica. Não vamos entrar no mérito da proposição, tá certo? Obviamente uma arma de fogo é muito mais perigosa que um computador, pelo amor de Jesus Cristo. Mas para fazer ele dificultar com que ele discordasse do meu ponto, eu fui para outra linha argumentativa primeiro, busquei a concordância dele, ele concordou comigo lá em outra coisa primeiro, para depois eu fazer ele concordar aqui nessa coisa, nesse outro ponto. Tá certo? E é isso que o Nando Moura faz nesse aspecto aqui, né? De maneira muito brilhante, ele faz isso, né? Ele consegue fazer o Cogos concordar em outra coisa pra daí voltar pra cá. A minuta de golpe estava com quem? Porque eu sei quem escreveu essa merda. Quem foi? Que golpe, cara? O que você tá falando? Quem que escreveu a minuta? Mas que golpe que você tá falando? Quem escreveu a minuta? Só não houve um... Que golpe? Só não houve um autogolpe de Jair Bolsonaro. E você sabe disso golpe? Muito bem. Que diabo você tá falando? A estratégia retórica do Cogos é fazer perguntas, e eu não sei se essa pergunta do Cogos é porque ele tá fazendo uma estratégia, porque ele discorda de uma terminologia, ele não acha que foi golpe, ou se ele não sabe o que o Nando Moura tá falando, tá? Mas, de qualquer forma, quando você quer vencer uma conversa, um debate, vale a pena você entender quais são os termos da pessoa, qual é a conceituação daquilo que ela tá falando. Então vale a pena perguntar no meio da conversa, igual o Cogos tá fazendo. Que vocabulário é esse? Porque ele não... E perceba qual é a estratégia do Nando Moura. Ele simplesmente não responde. Que golpe? E o Nando Moura, por quê? Por quê? E o Cogos, que golpe? Que golpe? O que você tá falando? O Nando Moura, por quê? A hora que o Cogos para de falar, por quê? Não sei o quê, não sei. Ele continua. O Nando Moura, ele simplesmente não responde. Ele usa uma estratégia que a gente chama de manobra evasiva, né? Evasiva verbal, que é simplesmente ignorar o que está sendo perguntado e continuar falando o que você tá falando. É uma estratégia, de novo, na retórica, que não é a lógica argumentativa. Na retórica é uma estratégia que funciona porque você não responde a objeção do seu oponente e você não dá chance para ele te questionar ali. Na lógica argumentativa, essa é uma das piores coisas que você faz, ignorar uma objeção, tá certo? Conseguiu a alta cúpula do exército, você sabe. No dia seguinte isso aqui viraria Venezuela, você não é idiota não. Se o PT tivesse algo assim, ou só cogitasse ter algo assim, não, você tá dando de louco? Agora o Nando Moura vai lá e fala assim, irmão, você tá dando uma de louco? Não, você não estudou história, você não sabe história recente. O quê, velho? Ô, Nando Moura, se você não me... Procura aí, Ô, Nando Moura. E aí o Nando Moura não deixa o Cogos falar. Se você não me deixar falar... Procura aí, minuta do se golpe, você não me deixar falar, você não tá debatendo, você tá querendo se impor pelo grito. E perceba que o Cogos tenta fazer um tom ainda mais suave. Você tá querendo se impor pelo grito, mas a postura do Cogos não ajuda, o queixo pra baixo, o Cogos fala sempre num tom um pouco mais abaixo, enquanto o Nando Moura tá aqui, ó, falando num tom mais alto. Então, pra gente não ficar gastando mais tempo aqui, o Nando Moura vai dando sinais de dominação nessa espécie de debate, vamos dizer assim. Mas pra quem olha o conteúdo nesse momento, pode não ter essa opinião. Mas pra quem passa despercebido, ou quem tá vendo o debate, mas não tá prestando muita atenção, pra quem tá vendo mais ou menos, que é o que boa parte das pessoas fazem, né, assiste mais ou menos, pra quem tá vendo o debate de forma mais ou menos, a imagem do Nando Moura tá muito mais vista como dominante. E o Nando Moura vai saindo como dominante, ao passo que o Cogos vai parecendo o gordinho que não consegue se impor, o gordinho fraco, etc e tal. A imagem que vai saindo é essa. Então percebam, né? Olha a postura do Cogos. Cara, teve ou não teve a minuta do golpe? Não existe isso que você tá falando, que golpe, Como que não existe, bicho? Você tá onde? Em Marte, pô? Ô, Nando Moura, você tá usando... Tá em Marte, caralho. Você reclama que eu te chamo de petista e você tá usando vocabulário petista. Você tá usando terminologia petista. Você tá em petista. Marte, se você está negando a realidade...
Existe uma Aí ele tem o apoio do brigadeiro que dá risada. do golpe. Mas E eu estou falando... minuta do... Tem um momento aqui, eu não vou lembrar que parte que é. O Nando Moura faz uma estratégia muito funcional, vai. Que ele coloca, começa a colocar o Vilela contra o Cogos. Quando nós estávamos lutando pela CPI da Lava Toga. Mas peraí. Lava Toga, o que você estava É, o que fazendo? você estava fazendo O que você estava fazendo na Lava Toga? Mas deixa ele falar, Nando. Vai lá, Cogos, fala. Deixa eu falar, porra. Sem O imitar. que você estava fazendo na Lava Toga? Vamos lá. A única vez que eu saí na rua... Hein, gordinho? Eu não Fala. era... Cacete. Deixa Tá vendo? A reação do Cogos. Cacete e tal. E o Nando Moura não deixa o Cogos falar. Vai tirando o Cogos do sério. O Cogos, como ele não se impõe, vai cada vez mais mostrando uma imagem de fraqueza. Ele vai falar, ele abaixa a postura, ele começa a falar mais baixo. E o Nando Moura aqui, berrando, não sei o quê. Mente aí, gordinho. Ô, Brigadeiro, ajuda nós aí. E ele fala, mente aí, gordinho. E o Cogos não questiona. Não, eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quando você não questiona, parece que o argumento é verdade. Brigadeiro, eu me comportei com você. Mas tu não mente. Não, mas tu se comportou, senão eu ia morder tua teta. Eu falei que eu ia morder tua Toda hora. quero Você quer derrubar a derrubar o porra do podcast. Você tá loucão aqui. Eu vou me recusar a falar se ele não me deixar falar. Deixa o Cogos falar, por favor. Essa é a moral das pessoas de Você não é citar- narcocapitalista, de não citar um gordo? merda igual você. Qual livro? Qual livro? Ele falou o livro... Fala o nome. Fazer isso. Então fala aí, qual que é o livro que ele escreveu? Qual debate? O Nando Moura acabou... Tá. Aí foi pra outra várzea, aí virou muita coisa. De maneira resumida, fica muito marcado a imagem do Nando Moura como dominante, pela retórica e pelo não verbal dele, e a imagem do Cogos como impotente. Isso em termos de retórica e em termos de comportamento não verbal. O Cogos, ele não se impõe em tom vocal, ele não imposta a voz dele, ele não se impõe com a postura, tá certo? Do ponto de vista não verbal e do ponto de vista de retórica, ele deixa o Nando Moura falar tudo que o Nando Moura fala, ele não interrompe, ele não questiona. Eu não conheço o Cogos, mas eu arrisco dizer que ele talvez tenha feito isso esperando um sistema mais pragmático, porque o Cogos, ele tá acostumado a debater. Eu sei que ele tá acostumado a debater, porque ele já participou de vários debates na internet, então ele está acostumado a um debate nas regras da lógica pragmática, que você fala, fica quieto, espera o seu outro oponente terminar de falar para você começar a analisar a situação direito, não soube ver o que estava acontecendo, achou que o Nando Moura ia ficar quieto uma hora e ia deixar ele falar, então errou na análise de cenário, errou na análise de contexto, ficou dando aberturas e brechas pro Nando Moura e errou nos comportamentos não verbais, né? Não demonstrou comportamentos de dominação. A imagem que sai ali, o resultado é que um lado emerge como dominante. No caso ali, o que emerge, o que parece ser mais dominante é o Nando Moura, tá certo?